esse roteiro em específico, a gente vai falar um pouco dessa transformação do ordenamento territorial da cidade de Belém, que a cidade de Belém vai ter com a chegada da Comissão Demarcadora de Limites. O Felipe daqui a pouco vai falar um pouquinho mais sobre a personalidade Lande, mas eu já vou adiantando para vocês que a gente vai, é necessário que hoje a gente faça um exercício de enxergar uma Belém colonial, uma Belém do século XVIII, que está passando por intensas transformações, onde a gente vai ter edifícios sendo erguidos de formas extraordinárias, como vai ser o exemplo do Palácio Lauro Sodré, que se hoje ele já tem aquele tamanho, aquela potência da sua volumetria, no século XVIII isso vai ser ainda mais marcante. Então fazer um exercício de pensar Belém do século XVIII e essas transformações. Tentar enxergar o arruamento da cidade também como uma questão que a gente vai conseguir enxergar a dominação do território por meio, né, dos colonizadores que aqui vão chegar. É interessante, a gente daqui a pouco vai subir para as próximas falas, e a gente vai enxergar a posição das igrejas. Isso é bem interessante. A gente vai enxergar o forte, a igreja, depois a igreja da Sé, depois mais adiante a igreja do Carmo, e mais depois a capela de São João Batista. E as igrejas vão de certa forma delimitar o território conquistado. Então, quanto mais vai se expandindo essa conquista do território, mais eles vão colocar as igrejas como um marco fronteiriço disso. Isso dentro da política da cruz e da espada, que vai ser a cruz representada pelas fortificações, e aqui em Belém a gente vai ter várias fortificações, e a cruz representada pela igreja, pela catequização das populações tradicionais. Então, nesse roteiro que a gente vai conseguir enxergar essa marca presente dessa relação do colonizador e das populações tradicionais, sem esquecer, no entanto, de que essa relação foi marcada por muita violência, por muito apagamento da cultura dessas populações, e que hoje a gente está tentando resgatar no nosso patrimônio, no nosso discurso e no uso democrático do nosso espaço público. Bom, vou passar a palavra aqui para o Felipe, que ele vai falar um pouco sobre o Antônio Lande para a gente. Bom dia a todos, eu sou o Felipe, bom dia a todos aqueles que chegaram domingo de manhã cedo aqui para mais um roteiro nosso. Assim que eu cheguei hoje aqui, eu reparei essa maré bem forte aqui, dá vontade de colocar o pezinho para sentir a corrente dela passando, uma praia domingo de manhã. Não tem praia, mas tem um roteiro geoturístico de manhã que é tão bom quanto, na verdade. É sempre muito bom conhecer a história da nossa cidade, contada através das edificações, contada através de um percurso, um caminho a pé. Muitas vezes, em muitos casos, as pessoas conhecem um pouco mais de Belém através do próprio percurso do roteiro geoturístico, caminhando por dentro da cidade, porque, querendo ou não, nossa cidade é um pouco perigosa e a gente não consegue andar durante a semana por visitar alguns lugares. Quem não tem um amigo de fora que às vezes vem para Belém e quer saber uma história de alguma edificação, um pouco a história de alguma parte da cidade, às vezes a gente não consegue contar, o roteiro geoturístico vai tentar tirar um pouco essas dúvidas de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida a respeito de qualquer ponto de parada, pode perguntar para algum de nós aqui, a Dani, a Letícia ou a Vivian, aqueles que não estiverem falando. Lembrando que o roteiro é um percurso a pé, então sempre todo mundo junto. Os fotógrafos de plantão procurem não ficar muito distante. Nós temos o acompanhamento da polícia turística durante todo o percurso, mas é sempre bom todos nós estarmos juntos. E principalmente também sempre atravessar no semáforo, gente. Porque nós vamos passar por algumas vias, então sempre atravessar no semáforo, tudo bem certinho. Bom, falando do Lande, o Lande ele é um italiano. Ele é um arquiteto italiano, ele foi morar em Portugal. Eu não estou lembrado exatamente as datas, mas em Portugal ele foi incorporado à Comissão Demarcadora de Fronteiras, que visava estabelecer os novos limites entre a colônia de Portugal, entre Portugal e Espanha na América. Então ele foi mandado para Belém, então capital do Grão-Pará, para restabelecer esses novos limites entre Portugal e Espanha. E aqui ele chegou com outras personalidades, como o Grosfield e o Granfield, não estou bem lembrado, mas um foi responsável por um plano que visava transformar Belém numa Veneza,
italiana, e o outro foi responsável por um plano que visava a fortificação de todo o núcleo inicial da cidade. Planos e projetos que não foram para frente. Junto, se eu não me engano, junto com essa comissão demarcadora de fronteira também veio um outro rapaz, um engenheiro militar, na verdade, na época assim se chamava, que ele foi responsável pela construção do forte de Gurupá, depois, e pela fortaleza de São José Liberto em Macapá. E também de um forte de 5 pontas que tem em Rondônia. Eu não estou lembrado o nome desse engenheiro militar. Mas eu cito o nome de todos eles para mostrar a importância que teve essa comissão demarcadora de fronteiras, dos técnicos, dos profissionais que vieram para cá, numa época que não existia essa qualidade profissional aqui. Um artesão, uma mão de obra muito local. Então o Landi, quando ele veio para cá, a primeira obra dele registrada na Amazônia foi uma capela na Vila de Barcelos, atual Manaus, no Amazonas. E ele se apaixonou tanto pela natureza da Amazônia, se apaixonou tanto pelo local, que quando os trabalhos da Comissão Demarcadora de Fronteira terminaram, ele não retornou a Portugal. Ele ficou em Belém. E em Belém ele expôs toda a sua genialidade da sua arquitetura em várias edificações que foram impostas na cidade. Há alguma divergência entre muitos pesquisadores, alguns historiadores, sobre a real atuação do Landi em determinadas obras, se ele realmente foi pela reforma, se ele construiu, se ele só projetou, se ele projetou e executou, porque às vezes é difícil a gente, na época atual, saber exatamente qual foi a participação total de um determinado personalidade em alguma obra de 200, 300 anos atrás. Nós sempre vamos falar, Landi construiu isso, Landi construiu aquilo, mas às vezes ele pode não exatamente ter construído, mas ele pode ter apenas participado de uma intervenção ou atualmente encontrar o vestígio de que ele pode ter atuado naquele local. E o que faz o Antônio Landi uma pessoa tão importante na figura da arquitetura e da história da cidade de Belém? Belém tem vários arquitetos, vários outros nomes importantes também, inclusive de períodos mais recentes, há 100 anos atrás, como a Belle Époque, o arquiteto Francisco Bologna, um outro arquiteto italiano chamado Ferino Santoro, um outro arquiteto local chamado José Cidrim. Todos impuseram a sua arquitetura na cidade em obras que são maravilhosas, que são tombadas inclusive nas 3 esferas do governo do Estado. Então por que o Landi, 200 anos atrás, ainda tem tanta importância para nós, como os outros arquitetos, até mais do que os outros arquitetos que vieram posteriormente? Isso tem a ver um pouco com a história do desenvolvimento do patrimônio na identidade nacional. A partir da década de 1930, começam a se desenvolver os estudos e as pesquisas e até a legislação referente que visava tombamento de edificações históricas no Brasil como um todo. E naquela época, o que era considerado como um patrimônio nacional? Aquilo que representava a identidade da nação, aquilo que merecia ser patrimonializado para ser resguardado para as futuras gerações, era justamente a arquitetura colonial. E quais são as primeiras edificações em Belém que são tombadas como patrimônio nacional? É justamente as igrejas do período colonial. E quem construiu essas igrejas? Quem participou de alguma forma da reforma dessas igrejas, de alguma intervenção nessas igrejas? O Landi, o arquiteto Antônio Landi, praticamente. Então ele acaba sendo alçado a uma importância muito grande na nossa história e na nossa arquitetura local. Esse é o nosso primeiro ponto de parada, a Casa das 11 Janelas. Nós vamos falar um pouco. A seguir daqui nós vamos parar aqui na Praça Frei Caetano Brandão, falar um pouco da Sé e da Santo Alexandre. Depois nós vamos seguir a Siqueira Mendes, que foi a primeira rua de Belém. Vamos parar em frente à Casa Rosada e depois mais lá na frente vamos entrar no Fórum Landi e assistir um vídeo no Fórum Landi. Vamos ter uma fala em frente à Igreja do Carmo. Depois vamos descer até a Igrejinha de São João, descer até o antigo Palácio dos Governadores, que é o atual Palácio Lário Sodré, o Museu de Arte do Estado. Vamos descer todo mundo junto, atravessando na faixa, descer até a Igreja das Mercês.
Das igrejas de Mercedes vamos seguir para a Capela Pombo, para a Igreja do Rosário dos Homens de Preto e vamos finalizar na obra de arte, na principal obra de arte do arquiteto Lulange, que é justamente a Igreja de Santana.